Olá, queridos. Graça e paz seja com todos vocês. Estou de volta aqui com mais um vídeo e logo de início eu quero já fazer um pedido para vocês, respeitosamente. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas também, muitas outras pessoas vejam o conteúdo deste vídeo, ouçam o conteúdo deste vídeo. E também quero pedir que você se inscreva, por favor, no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito. E não se esqueça também de acionar o sininho para receber notificações. Hoje eu trago para vocês um assunto muito delicado. Eu venho aqui com muito temor e tremor diante de Deus, sabendo que eu também sou um pecador e não sou melhor do que as pessoas que vou citar aqui, as situações que vou citar aqui neste vídeo. Mas é uma constatação que eu faço no campo religioso brasileiro, principalmente no campo evangélico, que é o meu maior foco aqui, o foco principal. E eu quero começar a minha fala com dois textos da Bíblia. Primeiro, Mateus, capítulo 18 e versículo 7, Jesus disse assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Esse texto eu tirei da ARA, Almeida Revista Atualizada. Agora vamos olhar para Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Como eu vou falar de escândalos e como vou dizer também, como vou apresentar aqui para vocês que muitas igrejas evangélicas e denominações evangélicas, e a maioria são pentecostais e neopentecostais, como elas se transformaram em fábricas de escândalos. A palavra escândalo é derivada do grego escândalon, que significa o que faz com que o pecado, ou que dá ocasião para o pecado, ou o que faz com que tropeça, ou um problema, um obstáculo. É fazer tropeçar alguém. É claro que uma pessoa que tropeçou, ela interrompeu a sua caminhada. Ela vai ter que se recompor, ela vai sentir dor quando tropeça, pode cair, pode levar a uma queda muito ruim, uma queda muito grave, e o resultado pode ser extremamente negativo. Então, as pessoas precisam, principalmente pessoas da minha idade ou mais idosas ainda, prestar muita atenção quando caminham para não tropeçarem, porque muitas pessoas têm adquirido problemas sérios de saúde por causa de um tropeço. Mas eu quero falar no sentido espiritual, no sentido do escândalo. Nós vemos que o escândalo não é uma coisa nova, recente, ele está na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, o escândalo que o rei Davi causou quando ele adulterou com a Betseba, a mulher de Urias, e ainda planejou. Ele armou um esquema para matar o seu marido. E foi um terrível pecado que Davi praticou na vida dele. Eu já ouvi alguém dizer que pecar como Davi é fácil, o difícil é arrepender-se como ele. Então Davi provocou um grande escândalo em Israel e foi um imenso, um grande mau exemplo para a sua família, para os seus filhos também. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu conheci um ministério muito grande, muito importante, chamado Heritage USA, liderados pelo Jim Baker e a Tammy Faye, a sua esposa. Eles eram da Assembleia de Deus, mas ele tinha um ministério independente que cresceu muito. E um programa de TV também que se espalhou muito, aquele ministério agigantou-se. Então ele construiu também como que uma Disneylândia evangélica, com hotéis para receber as pessoas, e muito dinheiro naquele ministério. Mas ele caiu em pecado, né? Ele caiu em pecado, ele tentou subornar a secretária com quem ele pecou, dando-lhe dinheiro de propina, mas depois, lá na frente, ela foi a público e abriu, e aquele dinheiro de propina não adiantou,
E, na verdade, ele perdeu aquele ministério, né? Perdeu o ministério. Então, ele foi preso depois, passou vários anos na cadeia. E depois que ele saiu da cadeia, eu creio, a última informação que eu tenho é que ele estava vivendo em Los Angeles, arrependido, voltou-se para Deus, né? E ele, inclusive, ele escreveu um livro que está em português chamado O Evangelho da Prosperidade e o Apocalipse, onde ele conta a sua trajetória de vida e como ele fracassou e como Deus teve misericórdia da sua vida também. Então o Baker foi assim uma queda muito grande, mas uma outra queda que também mexeu muito com os americanos e conosco aqui no Brasil, e não apenas aqui, mas eu acho que em muitas partes do mundo, foi o escândalo que atingiu o ministério do Jimmy Swaggart. O Swaggart tinha uma pregação muito radical, às vezes, e de apontar mesmo os erros das pessoas, posições muito contundentes, né? Eu me lembro que numa pregação dele, ele uma vez, quando o Ronald Reagan ainda era presidente dos Estados Unidos, ele numa pregação ele mandou um recado para o Reagan. Senhor Reagan, não venda 1 grão de trigo para a União Soviética. Então eram posições bem contundentes, né? Mas infelizmente ele tinha um histórico já de pecado constante, algo que ele não conseguia vencer, não conseguia parar. E um dia isso veio à tona. Eu não vou contar os detalhes para vocês sobre isso, mas um dia veio à tona e ele foi exposto, né? E aqui a Rede Globo, por exemplo, tripudiou, né? Explorou com muito gosto, né? Com muito prazer essa queda do Jimmy Swaggart. E as coisas não pararam por aí. Eu me lembro que há anos atrás, aqui no Brasil, também um pastor muito renomado, né, admirado por todos, ele também caiu em pecado. E quando esse pastor caiu, eu entrei em pânico. Eu fiquei preocupado. E eu fui orar por ele e orar por mim também, né, e orei bastante por ele. E a minha oração era: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, Senhor. Se um homem desse calibre caiu, que chances eu tenho? Que chances eu tenho? Tá? E eu quero dizer para você que você e eu, só não caímos em pecados grosseiros por causa da misericórdia de Deus. Senão nós não teríamos chance. É porque Deus nos guarda, porque nós não sabemos guardar a nós mesmos. Né? Então, eu tenho também apontado, não vou aqui generalizar de maneira alguma, nunca faço isso, mas uma grande parte da igreja evangélica brasileira é uma igreja doentia, espiritualmente, emocionalmente, doutrinariamente. São muitos os problemas que afligem a igreja evangélica brasileira, principalmente os pentecostais e neopentecostais. Por quê? Porque eles formam a maioria. E, de novo, não vou generalizar os pentecostais. Eu sei que tem grupos pentecostais que são sérios, que servem a Deus com fidelidade, com graça e com ética. Mas a maioria já se perdeu. A maioria já se perdeu. E eu já disse isso em outras ocasiões, que um dos problemas do movimento pentecostal no Brasil, né, um dos erros deste movimento, foi enfatizar ao longo das décadas, enfatizar mais o carisma do que o caráter. O que era importante? O importante é ter poder. Poder para curar enfermos, poder para expulsar demônios, poder para sacudir a massa, poder para fazer a massa chorar, vibrar, pular. Isso era o mais importante. Então, o carisma tornou-se mais importante do que o caráter. E carisma sem caráter leva à destruição. Eu vou citar para vocês uma frase que ajuda muito, né? Essa frase não é minha, mas ela diz assim: o teu carisma vai te levar a um lugar onde o teu caráter não vai te sustentar. Pense num político, que ele ganhou a opinião pública, né? Ele é aclamado publicamente, e ele ganha a eleição. E quando ele começa a governar, logo aparecem as trincas, né? Aparecem as trincas, e começam a aparecer os crimes, e a corrupção,
e coisas terríveis sobre aquele governo, sobre aquela pessoa. Né? Isso acontece também no mundo evangélico, no mundo pentecostal, nos pentecostalismos também. Tá? Às vezes porque uma pessoa, ela canta muito bem, ela tem um talento, um dom que a destaca e ela sobe, e ela vai muito alto. Né? Só que ela não tem caráter, não tem caráter. E aí a falta de caráter não vai sustentar o carisma dessa pessoa. E você e eu temos visto ao longo dos anos como tem sido terrível isso no meio dos evangélicos, né? A falta de caráter, a falta de ética, as imoralidades que derrubam as pessoas e acabam com o ministério. Constantemente, isso tem acontecido. O que nós vemos hoje no mundo, em grande parte do mundo pentecostal, no mundo evangélico? Nós vemos pastores envolvidos com armas pesadas. Pastores já foram parados pela Polícia Federal e eles estavam com armas pesadas no carro. Né? Armas de calibres que só o exército tem. Né? Pastores envolvidos com narcotráficos, né? Narcotráfico. Pastores que são mandantes de assassinatos. Isso tem acontecido. Pastores que pagam, contratam assassinos profissionais para matar alguém. E muitas outras coisas. De vez em quando um pastor, de vez em quando ou de vez em sempre, um pastor é pego num motel com uma mulher que não é a esposa dele. Tem acontecido muito isso. Né? E muitas outras. Pastores usuários de drogas que não se libertaram das drogas e estão no púlpito ministrando libertação para as pessoas. Então nós vemos hoje, o que vemos no pentecostalismo? Corrupção. Muita corrupção. Grande parte da liderança evangélica no Brasil se corrompeu. São problemas de finanças, desvios de dinheiro. E olha, os desvios, né, por isso que nós vemos aí ministérios, denominações, em grande dificuldade. Caloteiros, não pagam aluguel, dão calote nas pessoas. Eu sei de um ministério aqui em São Paulo que quando abre o computador e aparece lá as igrejas que precisam, né, as igrejas que precisam saldar o aluguel, o líder manda deletar, deleta, não vão pagar ninguém. Mas como assim? Deixa entrar na justiça, aí a gente faz um acordo e paga menos. É lamentável, é triste o que acontece. E outra, os desvios de dinheiro, não são desvios de 5 mil, de 10 mil reais, são grandes somas de dinheiro que são desviadas. E geralmente a igreja está muito mal financeiramente, endividada, dando calote em todo mundo, mas ele não. O líder está bem, o líder tem grana, ele tem imóveis aos montões, fazendas, carrões, aviões. Assim caminha o mundo evangélico, assim caminha. Então nós vemos tudo isso, levantamentos de recursos abusivos e antibíblicos. Né? Eu conheço pessoas assim, tem cultos, né, no meio dessa gente, que o culto é só falar de dinheiro. Às vezes tem culto que eles fazem 5 ofertas, agora é oferta tal, agora é oferta tal. Isso é um abuso. Isso é falta de caráter. Né? Isso é uma abominação diante de Deus. Né? Eu não sei como que as pessoas conseguem ficar num ambiente desse. Né? Eu levantaria na hora e iria embora, para nunca mais voltar a seguir uma pessoa assim. Né? Então, tudo isso tem acontecido. Levantamento de recursos abusivos, antibíblicos. Né? Já falei de igrejas caloteiras, né? Como estilo de ministério. Né? As imoralidades. Alguém já disse que todo santo dia é um novo escândalo. Todo santo dia. E a internet traz isso, ela abre, traz essas informações. Né? É claro, a gente não pode acreditar em tudo que aparece na internet, porque muita coisa que é chamada de escândalo, eu diria, algumas coisas que são chamadas de escândalo acabam sendo mentiras. Né? Uma coisa também que tem, infelizmente, prejudicado muito a igreja no Brasil é o envolvimento com a política partidária.
Não sou contra um cristão entrar na política, não sou contra. Porque todo cristão, ele é um cidadão. Ele é cidadão do reino, mas ele é um cidadão do país também. Então, todo crente tem o direito de se candidatar a um cargo público. Tá? Agora, a igreja como instituição não pode fazer isso. Né? Não pode fazer, porque ela se compromete, ela vira refém desse segmento político, ela perde a sua voz profética. Ela não consegue. Por isso que hoje nós temos muito pouco profetas falando a palavra de Deus. Eles perderam a força. Eles têm seus conchavos, né? Eles se comprometeram. Eles não podem falar, senão aquilo vira contra eles. E tudo isso, eles não são independentes. Eles viraram reféns. E liberdade é coisa que não se negocia, de maneira alguma. Não quero perder, né, o poder de Deus na minha vida e também o direito de falar aquilo que a palavra de Deus me manda falar. Não o que eu quero, mas o que a palavra de Deus me manda falar. Então nós vemos tudo isso acontecendo, né? Tudo isso acontecendo. Os crimes, são muitos os crimes dos crentes, das lideranças em geral, de pedofilia, de estupros, pastores sendo presos constantemente por causa de estupros. Enquanto estou falando aqui com você, tem um apóstolo, né, entre aspas, um apóstolo lá em Tremembé, cumprindo pena. Foi condenado a mais de 22 anos de prisão por estupro. Né? É lamentável, mas é isso que tem acontecido. É muita pobreza na vida espiritual de muita gente. Olha o vocabulário dessa gente. Hoje você encontra pastores que usam palavrões, palavras chulas, palavras imorais, né? Palavras de baixo calão, nos púlpitos. Se essa gente faz isso no púlpito, imagine o que não falam fora do púlpito. Eu vou dizer para vocês, eu não consigo falar palavrão. Não consigo. E eu detesto ouvir palavrão. Machuca o meu ouvido. Machuca o meu ouvido. Não consigo, nem no momento de raiva, eu não consigo falar um palavrão. Tá? Agora, hoje, infelizmente, é isso que nós vemos em grande parte do mundo evangélico. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que a nossa palavra, o nosso vocabulário deve ser irrepreensível. Como isso é importante. Vemos também uma outra coisa hoje que é muito triste. Os pastores, os líderes, muitos líderes evangélicos descobriram o pecado e pecam tranquilamente e continuam pecando. Tá? Eles ficam assim tristes, não porque eles pecaram e estão arrependidos. Eles ficam tristes porque foram pegos, porque eles gostariam de continuar pecando. Mas aí foram pegos e vai trazer alguma consequência na vida deles. Já, às vezes, né? Porque hoje nem consequências tem mais. Né? Os pastores descobriram a ostentação. Né? Porque uma vida caríssima, né? No meio de um rebanho que luta para sobreviver, que tem dificuldade de pagar suas contas, pagar a conta de água, a conta de luz, de fazer uma compra de mercado. E nós vemos hoje ostentação. Né? Mulheres de líderes evangélicos com vestidos de 20 mil, né? Com sapatos caríssimos, pastores com Rolex no púlpito, pastores que vivem da lã das ovelhas. É um escândalo de fato, é um escândalo, é lamentável. Pastores narcisistas que clamam o tempo todo e esperam o tempo todo de bajulação, né? Dos que estão ao seu redor, do seu rebanho, daqueles que estão ao seu redor. Eles querem ser bajulados o tempo todo. Né? É muito triste isso. Querem ser promovidos, querem ter reconhecimento, né? Além daquilo que a Bíblia fala. Além daquilo que a Bíblia fala. Então, títulos, né? Às vezes enche a igreja de quadros de diploma daqui, diploma dali, isso, aquilo, comendador ali, recebeu tal coisa ali. É exaltação da carne. Eu creio que são líderes vazios, porque Cristo não os preenche. É preciso essas coisas para preenchê-los. Porque quando é insegurança também, porque quando uma pessoa está
segura em Cristo, e Cristo preenche todo o seu ser, ela não precisa disso, ela não precisa. Então, o narcisismo que tomou conta de muitos hoje, infelizmente. Nós vemos a exploração na área das finanças, métodos de arrecadação de recursos espúrios, antiéticos. Tem gente que entra no programa de rádio só para pedir dinheiro. Não prega, não tem pregação, não tem oração, não tem um conselho, não tem um versículo. Então, tem versículo da Bíblia que fala em dinheiro. Mas é pedir dinheiro do começo ao fim, do começo ao fim. E o pior é que tem gente que ainda liga para esses picaretas dizendo: olha, o seu programa é uma bênção, meu programa me ajuda muito, o senhor é um homem ungido, é um homem de Deus. Tudo mentira, assim caminha. Assim caminham os pastores e ovelhas. Não vou generalizar, mas uma grande quantidade. Os pastores precisam, os cristãos precisam, quer dizer, ter cuidado para não dar motivos de escândalos, como está em Romanos capítulo 14, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Os cristãos precisam ter a consciência livre de escândalos. Quando o apóstolo Paulo comparece diante do sumo sacerdote em Atos capítulo 23, ele diz isso: eu tenho servido a Deus com toda boa consciência. Também os cristãos precisam evitar quem causa escândalos. Evitem. Como pode você frequentar uma igreja de um picareta, de um adúltero, de um mentiroso, de um herege? O rebanho está assim. Todo domingo, durante a semana, vai lá fazer a campanha dos picaretas, desses homens e mulheres que não tem nenhuma sintonia com Deus, é só enganação, são esquemas para atrair as pessoas, para enganá-las e para explorá-las financeiramente. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 16 e 17, que nós devemos evitar quem causa escândalo. Olha o que ele diz: irmãos, peço que notem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Com suaves palavras de lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Paulo está dizendo: se você está num ambiente assim, se você segue pessoas assim, você está sendo enganado. A doutrina não é mais aquela que você aprendeu. E a maioria nunca aprendeu doutrina nenhuma. Grande parte dos evangélicos hoje nunca aprenderam. Se você perguntar para grande parte dos evangélicos quais são as doutrinas fundamentais do cristianismo, eles não terão respostas. Por que você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Eles não terão respostas. Como você explica a encarnação? O verbo se fez carne. Eles não saberão fazer. É muito triste o que acontece hoje. E com isso, com essa falta de doutrina, de conhecimento, as pessoas ficam vulneráveis à exploração, à manipulação. É isso que acontece, É isso que acontece. Os cristãos precisam reprovar quem causa escândalos. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. É preciso falar. Não, deixa quieto. É Deus quem vai tratar. Não, isso está errado. Isso está errado. Eu me lembro de uma igreja, que ela acabou. Essa igreja acabou. Eu me lembro de uma igreja em que a turma do louvor, a turma que ministrava a música na igreja, louvor, adoração, às vezes eles chegavam atrasados no culto, e eles chegavam do motel. Vários deles chegando do motel para dirigir o louvor, e o pastor dava uma bronca neles, não por causa do motel, não por causa da imoralidade, da adultério e fornicação, mas porque chegaram atrasados. Vocês não podem chegar atrasados.
Aí alguém questionava: pastor, isso não pode. Aonde se viu, pastor? Essa turma vem aqui ministrar o louvor, chegando do motel. Aí o pastor respondia: bom, isso aí não é comigo. Quem trata disso é Deus, não sou eu. A Bíblia diz que nós tratamos. O apóstolo Paulo tem muitas recomendações, orientações sobre isso, e a palavra de Deus também tem. A palavra de Deus também tem. O que aconteceu? A igreja acabou. A igreja acabou. E isso acontece, eu me lembro de uma das cartas do Apocalipse, Jesus dizendo: se você não se arrepender, virei sobre ti e retirarei o teu castiçal. Então nós vamos ver, castiçal ali são as próprias igrejas, é a própria igreja. A igreja fechou. Por isso nós temos hoje homens e mulheres na liderança morrendo, as igrejas morrendo, não há conversões, ou são poucas conversões. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então nós vamos ver que também a palavra de Deus nos ensina, né, que nós devemos reprovar quem causa escândalo. Né? E ainda diz assim: porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Sim, você e eu, nós sabemos de situações, de casos, que não dá nem para trazer a público, de tão sujo que é. Eu tenho vergonha de mencionar, mas é isso que tem acontecido. Os pastores precisam ter cuidado para não causar escândalos. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia no descrédito. Olha, verifique, preste atenção nessa palavra descrédito. Porque a moeda mais cara é a credibilidade. Se o ministério perder a credibilidade, não tem mais jeito. Então, a credibilidade é a moeda mais cara. É mais importante do que orar em línguas, do que interpretar. É mais importante do que curar um enfermo. É o caráter, é a credibilidade. É a primeira coisa que Satanás vai tentar tirar da sua vida, da nossa vida, do nosso ministério, é a credibilidade. E credibilidade leva muito tempo para construir. Você vai construindo ao longo das décadas. As pessoas vão ver no seu testemunho, o fruto do seu trabalho, o seu comportamento, o seu vocabulário, como é que você se comporta com o sexo oposto. O que você faz em situações assim, ali, sua palavra, seu estilo de vida, tudo isso são ingredientes para a construção da credibilidade. Agora, para perder é rapidinho. Leva décadas para construir, mas para perder é muito rápido. Então a credibilidade é a moeda mais cara, e uma vez perdeu, não tem mais jeito. Aliás, Deus até perdoa, mas as pessoas não, os homens não perdoam. Deus perdoa, mas os homens não perdoam. Por exemplo, Jimmy Swaggart nunca mais voltou a ter um ministério como ele tinha. E outros, que eu não vou mencionar o nome aqui. E Jim Baker também. E outros aqui no Brasil também. Porque não tem como você restaurar a credibilidade. Depois que o vaso se trincou, quebrou, você pode juntar os cacos, você pode colar, mas as marcas estavam lá. Não tem como eliminar. Então nós vemos hoje uma outra agravante, uma outra coisa muito triste no mundo evangélico brasileiro, não todo ele, mas eu vejo um rebanho sem discernimento. Aliás, eu vou posteriormente gravar um vídeo também sobre isso, mas um rebanho sem discernimento, sem o ensino da palavra. Você sabia que muitas igrejas abandonaram a escola bíblica dominical e passaram até a falar mal dela? Os crentes não estudam a palavra. Nenhum. Eles vêm para uma pregação de 20 minutos no domingo, porque não pode ser mais do que isso, senão eles não aguentam, e eles vão passar a semana toda no celular, no pecado, nas encrencas da vida. É triste. A situação é muito triste. Então nós temos hoje um rebanho no Brasil sem ensino da palavra, sem discernimento, sem Bíblia. Um rebanho que não ora mais, e que deixou de fazer a obra de Deus. Muita gente se encontra assim. Um rebanho ingênuo,
infantilizado, não cresce. Sabe por quê? O que faz o cristão crescer é a palavra de Deus. Ela é o alimento que faz crescer. A música não vai te dar crescimento, né? Você fazer voto, campanha e propósito, você não vai crescer, né? Você não vai crescer. Você não vai crescer subindo no monte, né, para ver graveto pegando fogo. Você não vai crescer. Você cresce quando você abre a Bíblia, você começa a ler, né? E aí você pega um comentário bíblico para te explicar algumas coisas. E você pega uma boa Bíblia de estudos, que tem boas notas de rodapé, que ajuda a esclarecer também, tá? E você está numa igreja onde a palavra, ela tem a preeminência, ela tem importância. A palavra tem um espaço considerável. Isso é muito importante. Então nós vemos hoje um rebanho ingênuo, infantilizado, que vive atrás de voto, campanha e propósito, né? E eles gostam muito de brinquedinhos. Então eles vão numa igreja para pegar rosa ungida, depois eles vão na outra para pegar sal grosso, depois eles vão na outra para fazer a fogueira santa de Israel, depois eles vão na outra para pegar martelinho, toalhinha, ou para pegar o suor de um líder. Tem tudo isso. É uma igreja infantilizada. Criança é assim. Vocês sabem que criança é assim. Criança pega tudo que vê. Tudo que vê. A mulher, a mãe, colocou a criança no braço, ela já vai atrás do brinco, já vai atrás da presilha, já vai tentar puxar o colar, uma correntinha. A criança pega tudo. E é assim, é grande parte do rebanho evangélico no Brasil. Eles pegam tudo. Só que lá, nesses lugares, não pega de graça. Você tem que deixar uma oferta, senão a bugiganga não funciona. Não vai funcionar. Tá? Senão aquela toalhinha não vai ter efeito, o martelinho também não martela, a rosa ungida não vai funcionar. Você tem que deixar dinheiro. Vocês perceberam que tudo é uma exploração financeira? É isso, é somente isso. É lamentável. Agora, então, e outra coisa, líderes espertalhões dirigindo um rebanho cego. Tem muito disso no Brasil hoje. E aí, pior do que isso, a gente vê grande parte do rebanho evangélico no Brasil apoiando os picaretas, né? Eles estão lá com todo prazer, com muito sacrifício, dando dinheiro que não tem, fazendo empréstimo para dar uma oferta para um espertalhão, né? Para um lobo devorador, né? Não é nem um gafanhoto devorador, é o lobo devorador. Tudo isso. E eles passam até a defender os corruptos. É muito comum você ver hoje os crentes, muitos crentes defendendo pessoas corruptas, líderes corruptos, pastores corruptos, e defendendo os hereges, né? Eles não conseguem ver mais, comparar o que é heresia e o que é a sã doutrina. E para eles, a pessoa é bonitinha, a pessoa é inteligente, a pessoa fala umas coisas bonitas, a pessoa me faz chorar. Isso, pronto, para mim é um homem de Deus. Não, não é. Não é você que decide, é a Bíblia que decide. Você tem que olhar na palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante, que é eterna, que é totalmente confiável. É nela, é através dela que nós medimos essas coisas. Tá? É lamentável. Que se você faz parte disso, é triste a sua situação, é muito triste. Então hoje nós vemos que muitos evangélicos, eles têm uma relação com essa picaretagem, é uma relação afetiva. Eu gosto, eu amo e tudo isso, mas não é na área da reflexão, não é na área da razão. Essa turma esqueceu de usar a cabeça, não usa mais o cérebro, é lamentável, né? E eu quero terminar este nosso vídeo com o Salmo 69, versículo 6, que diz assim: não se decepcionem por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Não sejam envergonhados por minha causa, aqueles que te buscam, Senhor, Senhor dos exércitos. Que Deus ajude você e eu a vivermos uma vida abundante, mas também uma vida de discernimento, sabendo a diferença entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, não apenas para o nosso benefício, mas para ajudar outros também. Deus abençoe
e até o próximo vídeo e vamos orar.